Olá, amigo, amiga. Estamos retomando aí os nossos vídeos, né? Nessa série aí de será que realmente nós vamos para o céu? Não vamos? Até agora estamos vendo que não há a mínima possibilidade de crermos através das Escrituras que alguém vai para o céu na ocasião da restauração da terra, do milênio e da eternidade, não é isso? Pois bem, nós paramos o vídeo anterior dizendo que nós iríamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 10, verso 7 diz assim, vamos lá. E pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O Salvador, nosso mestre, enviou os seus discípulos para anunciar a muitos as novas de salvação. Mas em que resulta a salvação? Na vida eterna, claro, é óbvio. Com ressurreição mediante o toque da trombeta e nosso triunfal acesso à eternidade, assentar-nos-emos ao lado do grande rei, no reino de justiça e paz. Lucas capítulo 4, verso 43, diz assim, ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. Lucas capítulo 8, verso 1 diz assim, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. O mestre buscava resgatar almas para o reino e vida com o Criador. Da mesma forma, este aspecto mostra-se uma prioridade na vida do servo do Altíssimo. Lucas capítulo 9, verso 60 diz o seguinte, vamos lá. Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus. O próprio Salvador fez uma narrativa a respeito de seu futuro reino, na forma de uma parábola dizendo assim, Mateus capítulo 13, versos de 24 a 30, diz assim, vamos lá. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Direi aos ceifeiros, colha primeiro o joio e atai em molhos para queimá-los, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. É interessante o que vamos observar aqui, meu querido. Os discípulos não compreenderam esta narrativa do Salvador, a que ele próprio expôs o significado. Todos os símbolos aqui apresentados são explicados em detalhes mais à frente. Antes disso, porém, convido a refletirmos sobre aspectos aqui nesse texto que facilitarão explorar o assunto. Reino dos céus. O Salvador fala do reino dos céus, o mesmo que os discípulos anunciavam. Homem que semeia, aquele que sai lançando a semente boa. No seu campo, a semente é lançada dentro do campo pertencente a este homem. O inimigo, o qual, aproveitando-se do sono dos servos, vem e semeia o joio. Servos, aqueles que trabalham no campo e que querem arrancar o que não foi plantado como trigo. Ceifa, não autorizados a arrancar o joio até o tempo da colheita. Os ceifeiros são instruídos a esperar. Ceifados, primeiro o joio, somente depois o trigo é levado ao celeiro. Agora então estamos prontos para considerar a explicação do mestre sobre esta parábola que diz assim, Mateus capítulo 13, de versos 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos analisar, amigos, juntos, a seguir, a explicação sobre a parábola expressa pelo mestre. Ele explicou, mas vamos analisar isso. Vamos lá. O semeador da boa semente, o Filho do Homem que veio para semear o evangelho do reino, certo? O campo. O campo é o mundo em que vivemos. A boa semente são os filhos deste reino anunciado pelo Salvador, ou seja, o trigo. O joio são os filhos que desobedecem ao Criador. O inimigo, o diabo que semeou o joio no mundo e retirou-se contaminando o campo. Ceifa, o fim do mundo. Ceifeiros são os anjos. Preste bastante atenção nos versos 40 e 41 e responda. O mestre manda os ceifeiros a este mundo para colher o que a fim de serem destruídos? O que essa parábola diz que os anjos, viriam recolher? Resposta: o joio, ou seja, os filhos do maligno. São esses que serão levados, serão tirados. De onde os anjos colhem a má semente, os filhos do maligno? Resposta, meu querido: do reino, ou seja, do campo onde plantou a boa semente, os filhos do reino. Onde os justos resplandecem? Resposta: neste reino, neste campo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está simples, está escrito. O que passar disso, amigão, é conceitos humanos. Que planta não foi plantada? Que planta, meu amigo, meu irmão, será arrancada? Resposta é simples. O joio não é a planta do Criador e não pode permanecer no campo do Salvador. Lembre-se que os servos disseram, lá em Mateus capítulo 15, verso 13. Não semeaste tu boa semente no teu campo? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, será levada. Aqui novamente o Salvador fala da planta não plantada pelo Altíssimo e o fim trágico do joio. Salmos capítulo 37, verso 28 e 29 diz assim, vamos lá. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Os justos vão herdar quem? O céu? É isso que nós estamos lendo? Ou os justos herdarão a terra? Dupla função dos anjos, vamos ver. Os anjos do Criador ou ceifeiros do Messias desempenham importante ação na volta do nosso Salvador. Este amado mestre nos fala dessa tarefa a ser executada pelos anjos. Mateus capítulo 13, versos 41, 47 e 50 diz assim. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separaram os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos do Criador farão separação entre os justos e os maus, ao destruírem do reino do Salvador os que causam escândalos e cometem iniquidade. Mateus capítulo 24, versos 27 e 28 diz assim. Assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Lembra? Nós falamos disso no outro vídeo. Lucas capítulo 11, verso 37 diz assim. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O mestre faz alusão aos anjos como sendo águias numa atividade de extermínio e limpeza do mundo ao mesmo tempo em que separam a boa semente e os filhos do reino. Ajuntar os salvos. Mateus capítulo 24, verso 31 diz assim, vamos lá.
E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos enviados pelo Messias vêm para também ajuntar os escolhidos de todas as partes, de onde se acham espalhados. Então os anjos virão para recolher, tirar, ser levados os maus e ajuntar os salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17 diz assim: Isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vou fazer novamente a pergunta sobre este verso. Nós nos encontraremos com ele nos ares para ir para onde? Até agora, baseado nas escrituras, em todos os versos, sobre salvação, sobre restauração da terra, sobre milênio e sobre eternidade, não fala de irmos para o céu. Observe, meu querido, que você que somos arrebatados para encontrar o nosso Salvador aonde? Nas nuvens. Vamos recepcioná-lo no momento em que os anjos nos põem juntos, obedecendo a ordem do Messias. Ao mesmo tempo em que o campo, o mundo, estará sendo limpo pelos ceifeiros que destroem os inimigos do Criador. Levado e deixado. Beleza, né? Mas estamos chegando aí nesse verso novamente, né? Já falamos em outro vídeo, mas vamos reforçar um pouquinho mais aqui. Na vinda do Mestre, quem será levado e quem será deixado? O Salvador nos responde. Mateus capítulo 24, versos 35 a 44 diz assim, vamos lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levada um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e levada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No texto em que lemos, o Mestre explana como acontecerá na sua vinda. O que parece fácil, mas merece uma atenção especial a alguns detalhes. Vejamos, vamos ver alguns detalhes aí que é muito bom a gente perceber. Dia e hora. Ninguém sabe exceto o Criador. Alguns se aventuram até hoje sobre o que disse o Salvador. A vinda será como foi nos dias de Noé. Não perceberam. Os ímpios comiam, bebiam, casavam e estavam desapercebidos. Os levaram a todos. O dilúvio levou estes maus homens, retirou. Quem será levado? Assim também será a vinda do Filho do Homem, da mesma forma como foi levado os que estavam desapercebidos, serão levados os ímpios. Dois no campo. Quem será levado? O que estiver salvo? Não, não é isso. Mas sim o que estiver despercebido, pois assim ocorreu no dilúvio. Duas no moinho. Será levada a ímpia e será deixada a mulher justa. É necessário estar preparado, meu amigo. Estar com o Mestre. Alguns textos da Escritura são mal interpretados. Há tentativas de dar a ideia de que o Salvador teria feito promessas diferentes aos salvos. João capítulo 7, versos 32 a 36, diz assim, vamos lá. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscarei e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este? Que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis ir? Analise junto comigo este outro texto.
João capítulo 8, versos 21 a 23 diz assim, vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Observe que os judeus não sabiam para onde ia o nosso Salvador. Talvez pensassem que iria, quem sabe, para os gregos, por isso que se questionava para onde iria o Mestre, de forma que não poderiam segui-lo. O Messias diz que eles são de baixo e que ele é de cima. Se nós somos de baixo, nós somos da onde? Do céu? Na nossa conotação, na nossa maneira de estarmos, no universo, o céu a gente faz o quê? De cima. Mas o Mestre disse que nós somos de baixo, nós somos daqui. João capítulo 13, versos 33 a 38 diz o seguinte, vamos lá. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Mas nesse texto, com quem o Salvador falava? Você acertou, é isso mesmo, com os seus discípulos. Da mesma forma que tinha dito aos judeus, o nosso Salvador se dirigia aos seus discípulos dizendo que para onde ele ia, os discípulos também não poderiam segui-lo. Alguém poderia dizer assim, sim, mas não o seguiram naquele momento. E isso é certo. Os discípulos queriam seguir o Mestre, não obstante o fato de não saberem para onde ia. Está correto. Isso é importante e o Salvador disse, depois me seguirás. João capítulo 14, versos de 1 a 3 diz o seguinte, vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, onde quer, onde eu estiver, estejais vós também. Uma vez estudando o contexto desses versos, meu amigo, minha amiga, fica mais fácil de entender o contexto. Os discípulos estavam preocupados porque o Mestre dizia que iria deixá-los. Não foi isso que ele falou? Eu vou deixar vocês, mas para onde eu vou vocês não podem ir e tudo mais. Eles já estavam acostumados com a companhia do Mestre, do nosso Salvador, do Messias. Estavam já acostumados, quase 3 anos juntos. O Messias confortava-os, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Que ele voltará e os levará para si mesmo, para que estejam juntos novamente. Os discípulos estavam desejosos de andar sempre com o Salvador. No futuro, será tempo disso, conforme o Mestre assegurou-lhes. Lá em Apocalipse 14, dos versos de 1 a 5. Mas antes de lermos essa passagem, vamos dizer o seguinte. Quando ele diz o seguinte, na casa do meu pai tem bastante morada. Eu vou preparar um lugar para vocês. Vamos lá. O nosso Salvador já tinha sido crucificado, quando já tinha ido ao madeiro, quando ele disse isso? Não, ele não tinha ido ainda. Então ele disse o seguinte, eu vou preparar um lugar para vocês. O que é preparar um lugar para vocês? É o sacrifício dele. Preparar um lugar, que através do sacrifício, todos os salvos teriam um lugar para ficar. E que na casa do pai dele tem muitas moradas. É para muitas pessoas. E ele diz assim, e se eu for, eu volto e aonde eu estiver, todos vocês vão estar comigo. Aonde estiver, aonde? Dentro do contexto de tudo que nós já lemos até aqui. Aqui. Mas vamos lá. Apocalipse 14, versos de 1 a 5 diz a seguinte. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam
e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Sim, assim estarão os discípulos a quem o Salvador confortou. Novamente com o Mestre, novamente seguindo ao amado Rei no futuro domínio de justiça e paz. Estão vendo, meus amados, que não podemos pegar um verso isoladamente e fazer daquilo uma doutrina. Não podemos ter essa desonestidade nem com as pessoas, nem com a gente mesmo, certo? Dentro do contexto do que o nosso Mestre está dizendo, dizer que nós vamos para algum lugar, fora de todo o contexto do assunto sobre aonde estarão os salvos, dentro de tudo que nós estamos vendo até agora, é no mínimo uma covardia. É falta de poder entender que não é assim que se enxerga as coisas do Pai dentro das Escrituras. Tá certo, meu querido? Planos de Deus para a Terra é o tema do próximo vídeo. Tá bom, meu amigo? Vai lá no nosso canal, assiste, compartilha, curte, vai na nossa fanpage, vai lá dar uma curtida na página para você poder receber a informação de quando eu postar esses vídeos. Tá bom, meu querido? Lembrando que o combate é na ideia, não com pessoas. Tá bom, meu querido? Vamos dar continuidade. Um abraço e até o próximo vídeo.